buscar sua companhia, e as minhas mãos pedem as tuas pra me segurar. Todos os dias, os meus dias serão para te encontrar. Fujo de mim, corro pra onde tua presença está. E a dor chega ao fim quando sinto o amor que tens por mim. Na cruz me livrou da morte, me deu salvação. As minhas mãos pegam as tuas pra me segurar. Todos os dias, meus dias serão para te encontrar. Fujo de mim, corro pra onde tua presença está. E a dor chega ao fim quando sinto o amor que tens por mim. Na cruz me livrou, a morte me deu salvação. Santo é o teu nome, ó vivo estai pra sempre cantarei. Tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Seja bem-vindo à Bênção do Trabalhador. Que hoje você possa verdadeiramente estar feliz. E se não tiver, procure algo para você estabelecer a felicidade. Porque a felicidade, ela mostra aquilo que temos no nosso coração. E às vezes a gente se sente menor, pequeno, angustiado, mas isso são coisas circunstanciais da vida e que fazem, às vezes, nos desviarmos do caminho. Então, que você possa hoje se sentir abençoado, depois que o seu final de semana tenha sido abençoado, e se não tiver sido também, você tem que se alegrar, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, e a palavra nos ensina que nós temos que nos alegrar nele. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre do poço ao resgate de Deus. Então, Deus sempre tem algo a nos oferecer para elevar o nosso espírito, a nossa alma, para que nós possamos nos alegrar e saber que nós temos um Deus poderoso, tá bom? E que você seja muito bem-vindo hoje aqui na nossa live, você que está no presencial, você que está no online, e que a graça do Senhor Jesus possa alcançá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor, para meditarmos um pouco sobre a tua palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa alcançar o meu irmão e a minha irmã, que esteja agora, Senhor, passando por alguma situação
não agradável, mas também, Senhor, aquele que está tranquilo, que está abençoado hoje neste dia. Que a tua boa mão, que a tua misericórdia nos alcance, Senhor, neste dia, durante esta semana, para a tua glória. Amém. Que o Senhor possa, se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 39, e do verso 1 ao 14, de 1 ao 4, perdão, vamos ler um pouco sobre o que a palavra tem a nos ensinar. Então, olha só. José havia sido levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do egípcio. Quando percebeu que o Senhor estava com ele e havia prosperar em tudo, e o via prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. É engraçado interessante, não é? Que a vida de José, ela nos ensina, a gente pode tirar lições abençoadas da vida dele e trazer para a nossa vida. Porque a Bíblia, ela é recheada de exemplos de maus exemplos, né, de pessoas que fizeram situações em que não agradou a Deus. Da mesma forma, exemplos bons que pessoas que agradaram a Deus e foram prósperos naquilo que fizeram. Então a Bíblia, ela relata esses dois vieses, essas duas circunstâncias. Por que exemplos maus? Porque é aquilo que a gente não deve seguir. Porque é aquilo que nos torna pessoas que é realmente a nossa natureza. Jeremias fala que a nossa natureza, ela é perversa e má. E alguns seguem os ímpetos do seu coração. A Bíblia também nos ensina que se nós temos que guardar alguma coisa, nós temos que guardar o nosso coração. Porque é nele que existem as saídas da vida. Ontem, ao final do culto, eu fui atender um jovem que chegou. Ele não participou do culto, ele viu a igreja aberta e entrou. E ali a gente estava conversando e ele falando dos seus dilemas. E um jovem perdido, um jovem sem uma estabilidade na vida, sem estabilidade emocional, sem estabilidade financeira, sem estabilidade espiritual, todo desordenado. Não é? E ali, ele dizendo os dilemas dele, dizendo que ele já tinha sido da igreja e que ele tocava no louvor da igreja, e de modo que a vida dele era uma vida triste. E que bom que ele começou a refletir sobre a vida dele. Aí disse, não, eu sei que eu estou errado. Eu sei que as atitudes que eu tomei foram totalmente erradas. Mas, e eu falando para ele o seguinte, Deus, ele entra na nossa vida para fazer uma grande reforma. Então, às vezes, as pessoas vêm à igreja, aceitam a Cristo, começam a caminhada com Cristo, mas aí Jesus começa a fazer as reformas. Ele começa a tirar a coisa do lugar. E uma reforma, você que já teve uma reforma dentro de casa, é uma coisa complicada. Difícil. É a poeira,
são as coisas tudo desorganizadas, tudo fora do lugar. Mas aí você desorganiza para organizar. Você desorganiza para trazer um ambiente mais agradável, porque você está reformando. Ali tinha uma parede, agora não tem mais. Ali não tinha quadros, agora tem. Não tinha um ar-condicionado, agora tem. E aí você vai transformando aquele ambiente. E José, trazendo para a nossa vida, José, ele foi um camarada que, na minha concepção, Jacó sentava com ele, conversava com ele e ensinava principalmente a José a estudar matemática, né? Porque era o seu pai, Jacó, era um homem riquíssimo, assim como seu avô, assim como seu bisavô. E para uma pessoa ter muitas propriedades, muitos bens, ela tem que ter um mínimo de consciência. Matemática, por exemplo, ela tinha que ter um conhecimento de como eu construir isso, como fazer determinadas coisas. Ela tem que ter esse conhecimento. E por que do poço ao resgate de Deus? Porque às vezes a nossa vida, nós estamos num lamaçal. Às vezes nós estamos num poço. Porque são os vieses da vida. A vida, ela é cíclica. A vida, ela tem nuances. Em cima, uma hora em cima, outra hora no meio, outra hora embaixo, depois sobe de novo, e assim vai o ciclo da vida. Né? Quem já teve a oportunidade de fazer a roda da vida, né? É um exercíciozinho que você encontra na internet. E aí quando você começa a fazer a roda da vida, olha isso aqui, eu sou bom. Aquela roda da vida está mostrando aquilo que você realmente está naquele momento, naquele dia. Não quer dizer que é você para sempre. Então você começa a pintar ali aqueles quadrinhos, e aí, olha, aqui eu estou bem, aqui eu estou ruim, aqui. E aí você vai começando a fazer uma leitura de como que está a sua vida. Então Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos chamou da escuridão para a luz. Deus nos trouxe do caminho errado para o caminho certo. Deus faz com que a gente comece a enxergar situações que eram anteriormente uma situação triste em uma situação alegre. Então, no poço, Deus manda uma caravana para o resgate. E na nossa vida, quando estamos no poço, ali é uma circunstância. José estava numa circunstância. Ele não poderia mais viver uma vida como ele vivia anteriormente. E quando Deus nos resgata, nos tira do poço, não necessariamente nós encontramos ali sim a salvação, mas não necessariamente voltaremos para a casa dos nossos pais, para o porto seguro. José foi tirado do poço. Foi mandado para o Egito por mercadores. E ali ele começa uma jornada gloriosa. E é isso que nós vamos conversar um pouco sobre essa jornada deste homem. Ele poderia, de repente, se os seus irmãos estivessem realmente com ele poderia ter voltado para a casa do pai dele. E aí, consertado todas as circunstâncias, né? Os irmãos, poxa, pai, nós mentimos para você. O José realmente ele não está morto. A gente se sentiu enciumado, a gente teve inveja dele, a gente fez isso e aquilo e confessava para o pai aquilo que tinha acontecido de verdade. Mas não foi assim. José teve que seguir para uma terra longe, distante, desconhecida até então, para ele.
Mas ali Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito poderoso ali naquela terra. Então veja que às vezes nós, não é o nosso ambiente, não é o ambiente em que nós queríamos estar. E o ambiente, às vezes, ele é nocivo para a gente. Às vezes você está num ambiente que você não se sente bem, você não se sente feliz, você não se sente em paz. Mas é aquele ambiente que você pode transformar num ambiente de paz. Sabe por quê? Porque dentro de você existe a luz. Às vezes esse ambiente de trabalho que você está, aquele seu colega de trabalho, só por Deus. Mas aí você é que tem a luz. E você é que tem que ser essa luz para brilhar no meio da escuridão. Se você entrar num quarto escuro e você acender uma vela, você vai observar o quê? O ponto de luz. Ou seja, aquele ponto de luz, ele está dissipando as trevas. Então veja que José ele teve que construir uma situação, ele teve que construir todo um pensamento, toda uma trajetória para que a glória de Deus resplandecesse. Então, olha só, José teve que construir fortalezas. Uma delas foi, ele saiu da escravidão para governar. Um dos primeiros mandamentos da Bíblia que Deus fez a Adão foi justamente esse: governe. Ele deu uma ordem para Adão: governe sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre todas as coisas. Então você foi criado para governar. Você governa a sua casa, por exemplo. Você talvez seja um gerente, você governa pessoas ali na sua organização. Você é, de repente, um proprietário de uma companhia. E sobre você existem responsabilidades muito grandes de gestão, de direção. É você que dá o tom, é você que dá as diretrizes daquela companhia. Então veja que sobre você existe uma ordenança. Ah, mas eu não sou nada disso. Mas você governa a sua casa. Você coloca a ordem. Pede para os seus filhos: olha, lava essa louça, limpa essa casa, varre aqui, limpa ali. E aí você vai organizando a sua vida. Então você tem governança em alguma área da sua vida, você governa. Aquele jovem de ontem, por exemplo, não estava conseguindo governar muita coisa. E aí ele conversou e confessou tanta coisa. E nós oramos juntos. Ele disse que vai vir mais à igreja para que Deus venha transformar a vida dele. E ele necessita dessa transformação e dessa reforma. José também, ele ficou conhecido pela sua integridade pessoal. Depois você pode ler a história e observar que José foi sempre atacado. Sempre José tinha uma situação em que ele não estava realmente no controle. Mas ele sabia as atitudes que ele tinha que fazer. Ele sabia as atitudes que ele tinha que tomar. Porque ele observou a mão do Senhor sobre a vida dele. E sabe o que é importante? A gente, às vezes, estamos no olho do furacão. Numa situação em que a gente entende e acha que vamos sucumbir, vamos morrer. Não, não morreremos. Mas certamente viveremos, como diz as Santas Escrituras. Então, a integridade de José, ela se manteve. O caráter dele ilibado foi conservado. Por causa de quem? De Deus.
Não, ele já via a mão de Deus, mas a atitude dele, as respostas dele em determinadas situações foi um diferencial na vida dele. Então, ele preparou, uma nação. Ele preparou a base para que aquela nação fosse a salvação de muitas outras nações. Faraó não era crente. Ali os egípcios não eram crentes, eles tinham deuses. Então veja que a luz chegou no meio das trevas. E a boa mão do Senhor esteve com ele, e ele observava isso. Mas por que ele observou do acaso, do nada? Não. Os exemplos do seu bisavô, os exemplos do seu avô, os exemplos do seu pai. Há um contexto que diz que toda criança judia, ela, até os 5 anos, ela consegue discernir e saber quem é Deus. Olha como é interessante a gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque lá em Provérbio diz que quando a gente ensina os nossos filhos, eles não vão se desviar do caminho quando chegar lá na frente. E é essa confiança que nós temos que ter em Deus e fazer aquilo que temos que fazer, que é ensiná-los. Então, José não chegou do acaso e ele soube quem era Deus e as experiências dele, ele teve as experiências dele com Deus. Mas ele chegou a pensar e disse assim, olha, então é o mesmo Deus que o do meu bisavô, do meu avô e do meu pai. Então é esse Deus que eu tenho visto a boa mão dele comigo. Uma das fortalezas mais poderosas que José construiu, ele não guardou rancor. O seu coração estava limpo. Ele chegou com o coração puro. Mas veja como é difícil, tantas situações em que ele passou. Ele do poço saiu, virou escravo, de escravo virou um prisioneiro, né? A ficha corrida dele já tinha, né, eu nem sei como que chama, a pessoa que é fichada na polícia, né, então ela já tem um histórico, né, de depreciação do seu caráter. Mas por que essa pessoa foi presa? Então, quando a gente vê a pessoa foi presa, a gente já pensa que é uma pessoa que ela fez alguma coisa má, ela fez alguma coisa ruim. Jesus também foi preso, mas a dele não havia culpa. José não tinha culpa nenhuma, né? Então veja que ele não guardou o rancor. Um fracasso de José foi a sua ingenuidade juvenil, a sua impulsividade. O jovem, ele é impulsivo. Às vezes eu já fui jovem, eu sou jovem ainda, não tenho 200 anos ainda, mas não vou virar Matusalém, né? Mas veja que quando nós somos jovens, a gente quer fazer tudo rápido e a gente tem que mostrar serviço, de certo modo, mostrar que viemos. E ali aquela força do jovem impetuoso, e aí ele chega e ele talvez era uma pessoa que pedia conselhos do seu pai, pedia para o seu pai ensinar, e o seu pai ensinava, e aí ele vinha se destacando, né? Ele se destacava no meio dos irmãos, até o dia em que ele fala de um sonho que ele teve. E no sonho dizia que todos eles se iam se curvar diante de José. E ali inflama o coração dos irmãos. E ali esse ímpeto de José o leva a
criar uma situação em que ele não estava realmente seguro. E aí até os irmãos conspirarem contra ele e trazer sobre a vida dele um peso. Mas também ele teve oportunidades. José, quando chegou a oportunidade, ele era um camarada preparado. Ele estava preparado para a circunstância. Então, ele viu no copeiro e no padeiro uma ponte de salvação. Ele viu naqueles dois homens, disse assim, a minha oportunidade é essa. E aí, em dado momento, aqueles homens revelam que tinham sonhado. E aí José chega e diz assim, e acaso não é o Deus que revela aquilo que nós estamos necessitados? E ali ele interpreta o sonho daqueles dois. E ele não deixa por menos assim, olha, quando você estiver na frente do faraó, lembre-se de mim. No nosso contexto, trazendo um pouco para o nosso contexto, as oportunidades Deus coloca diante de nós. Mas nós não estamos, às vezes, preparados, literalmente. Queremos alguma coisa, mas nós não nos preparamos. Nós não estamos atentos naquilo que realmente irá fazer com que nós possamos ir para o segundo nível. Um segundo nível espiritual, um segundo nível intelectual, um segundo nível no relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Então, esse posicionamento, ele é importante. Mas é quando a gente tem atos de consciência para que a gente possa alcançar alguma coisa, nós temos que estar preparados. Então, o José agarrou cada oportunidade que chegou até ele, com unhas e dentes. Ele fez com maestria tudo aquilo que chegou na sua mão. E a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que chegar na tua mão, faça com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Quando ele foi comprado pelo Potifar, ele teve gestão ali da casa do Potifar. Ele era o gerente da casa daquele homem. E ele fez com excelência aquele trabalho. Quando ele chegou na prisão, ele se destacava entre todos os presos. E o carcereiro diz, olha, toma conta, está aqui a chave da prisão. Já pensou? Dar a chave para a prisão para o preso tomar conta? Então, se tratando de gestão, José era um camarada que era um gestor. Ele era um líder. E aonde ele chegava, ele via a mão de Deus e mesmo assim ele também fazia com excelência. Faça com excelência tudo aquilo que chega na tua mão. Pode A ou B não reconhecer o seu trabalho, mas em dado momento a coisa acontece. Não é um simples passe de mágica, como alguém diz, mas é o preparo, é o cuidado, é a atenção que você dá para aquilo que realmente vai florescer, vai frutificar. Então, o faraó, ele provou, para ele mesmo, que a atitude que ele teve com José foi uma decisão assertiva. Daí José vai, através daqueles homens que ele interpretou, daquele homem que ele interpretou o sonho, e aí ele chega na presença do faraó, revela o outro sonho do faraó, e faraó, Deus coloca no coração dele, é este homem que eu preciso, que você precisa, que o Egito precisa, e que vai realmente salvar a região inteira, o mundo inteiro de uma fome
de uma crise que está por vir. Crises sempre existirão. Em 2008, teve crise, né? No Brasil, no mundo inteiro, quando os Estados Unidos quebrou a parte imobiliária, né, dos Estados Unidos. Um monte de banco quebrou. E aí, quando você vai mais à frente um pouco, existiu a crise no nosso país, 2014, 2015, 2016. Agora existe guerra. Existe também uma crise na China de habitação. Então, sempre existirão crises. Mas nós temos que estar preparados para as crises. José, ele era um camarada preparado para a crise. Quando a crise chegou, ele sabia o que Deus tinha falado para ele e que o faraó o outorgou para que ele pudesse direcionar e gerenciar uma crise que estava por vir. Então, era um homem sábio, era um homem prudente, era um homem que tinha a direção de Deus. Ele sofreu muitas ameaças. Ameaça primeiramente dos seus irmãos. Ou seja, dentro da casa dele, ele tinha uma ameaça. Que é, na verdade, a nossa casa tem que ser o nosso porto seguro. Feliz é o homem que tem uma casa para voltar. Um porto seguro para aportar o seu navio. Todo avião precisa de um aeroporto. Todo navio precisa de um porto. Um homem precisa de um lar. E talvez você não seja essa pessoa hoje que tenha um lar para voltar. E é muito triste você não ter um lar para voltar. Então comece a trabalhar sobre isso. Comece a refletir sobre isso e circunstâncias têm que cair. Barreiras têm que ser destruídas. Talvez começando em você mesmo. Eu lembro de uma vez, o meu pai tinha um parceiro de negócios, e aquele homem, eu já contei essa história, não sei se aqui, mas já contei inúmeras vezes. Aquele homem era um homem de muitas posses. E interessante, o escritório dele, ele trabalhava com rede de posto de combustível e tinha inúmeros caminhões. E o escritório dele não era um escritório bonito, um prédio pomposo. Você atravessava um depósito cheio de pneus e lá no fundo tinha uma portinha que você entrava e ali ele só tinha uma mesa, o homem. E ele meio que se escondia, sabe, atrás do depósito, assim, era o escritório dele. Ele meio que se escondia. E aí, eu, às vezes, participava na reunião com meu pai e ele, né? E eu era pequeno. Mas eu começava a observar, e hoje eu consigo fazer uma leitura mais detalhada, né? E uma dessas vezes, ele disse assim para o meu pai. Disse, olha, o pior hora do meu dia é agora. Aí meu pai, por que é a pior hora do seu dia agora? Porque eu tenho que voltar para casa. E eu tenho que enfrentar a minha mulher e os meus filhos, porque tem uma desordem tremenda em casa. E aí eu saio daqui, eu fico ali no posto, porque na frente tinha um posto dele, ele tinha vários postos de gasolina. E aí eu fico aqui enrolando, cara. Eu fico enrolando, eu saio daqui 10, 11 horas da noite, para chegar em casa, tomar banho e dormir. E aquele homem tinha dilemas. E o meu pai falando da palavra para ele. Disse, não é assim, não é assim. E aí foi conversando, mostrando para ele. Aí passou um monte de tempo. Ele tinha uma dívida com meu pai. E ele tinha um carro que 3 pessoas na cidade tinham aquele carro. E aí ele disse, olha, pega esse carro aí por conta da nossa dívida, para amortizar a dívida.
eu não ando nesse carro. Eu comprei esse carro, mas eu peço eu nem ando nele, eu não sento nele. Eu mando o meu funcionário dar uma volta para apenas aquecer o motor e ele dá uma volta aqui no pátio e depois estaciona de novo o carro. E aí, meu pai pegou aquele carro para poder vender e trazer dinheiro para o caixa, né? E passou um monte de tempo. Uma vez a gente foi num congresso na igreja. Quem que estava lá? Aquele homem. Aí ele pegou e disse assim, olha, que bom que você sempre falou daquela palavra. Quando a gente sentava lá. Ele ainda tinha alguns problemas familiares com os seus filhos. A esposa já estava ali com ele, né? E aquilo naturalmente foi se resolvendo, porque Jesus entrou e foi fazendo a reforma que precisava ser feita. Então José, ele teve ameaças de morte o tempo inteiro. E às vezes a gente se sente ameaçado por alguma coisa. Ele teve a ameaça também de ser separado da família. Ele não tinha mais contato com ninguém, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas no coração dele, ele sentia que realmente ia acontecer alguma coisa. E para terminar, eu quero ler com você, indo já para o final, Romanos 8, 28 fala assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. José era esse homem que tinha um propósito poderoso. Então, não importou as circunstâncias que ele tinha. Não importou a circunstância que ele estava vivendo. Talvez no seu negócio hoje, você está em dilemas. Talvez lá no seu trabalho hoje você está em dilemas. Você foi sexta-feira para casa pensativo, né? Mas creia que circunstâncias elas passam, porque a vida é cíclica. Tem nuances da vida. E com a ajuda de Deus, certamente, nós vencemos qualquer situação como lemos agora. Porque é Ele que está conosco. José entendeu tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Ele não guardou rancor. E esse é o ponto-chave de todo o contexto da vida deste homem. Ele foi um homem firme. Ele foi um homem que segurou todas as situações. Ele foi um homem que não baixou a cabeça para a circunstância. Eu sei que você conhece a história. Eu sei que você sabe a história. Mas talvez hoje Deus trouxe essa palavra para que você pudesse refletir um pouco. Então, que existe luz. Em você existe luz. Em Deus existe caminhos. Caminhos que talvez você nunca trilhou. Mas caminhos que podem fazer com que você saia desse poço, desse lamaçal. Seja ele o pecado, seja ele o mau juízo, juízo de valor torpe que você possa produzir. Situações dentro da sua casa que você não consegue controlar. Na verdade, nós não controlamos absolutamente nada. Nós não estamos no controle de muita coisa. Mas nós podemos realmente, com Deus, começar a gerenciar situações em que a gente não queria que estivesse acontecendo, mas está acontecendo. Então veja que, por ele não ter guardado o rancor, a angústia no seu coração, a tristeza, a revolta, a raiva, a vingança, ele pensou de outra forma.
ele canalizava tudo isso e transformava, talvez o pensamento de José disse assim: olha, eu vou ser o transformador do mundo. Deus vai me ajudar a estabelecer um novo critério. E até os dias de hoje, técnicas agrícolas que os egípcios usam, porque ao redor do Nilo, as margens do Nilo são as terras mais férteis do Egito. E até o dia de hoje, as técnicas usadas por José prevalecem. Ou seja, José deixou um legado. Se o rancor, a raiva, o ódio, a angústia, a tristeza, a dor fosse fazer parte da vida dele, talvez ele não pudesse nem ter saído daquela prisão e transformar o mundo. E ele, através dele, a promessa abraânica que Deus tinha feito para o seu bisavô permaneceu. José teve um outro legado dentro do contexto hebraico. A tribo de Levi, ela não teve tribo porque eles eram levitas, e os levitas não poderiam ter tribo, porque eles não podiam ter terras, para que eles pudessem apenas ser dispostos ao serviço da casa de Deus. Mas os filhos de José, Efraim e Manassés, eles tiveram status de tribo. Então veja que o legado de um homem, de situações adversas, difíceis de viver, ele conseguiu transformar e o seu legado foi perpétuo, é perpétuo. Então, que Deus hoje, Ele possa transformar o seu coração, para que você possa verdadeiramente ter o entendimento, ato consciente daquilo que realmente você está precisando. Então, sente hoje e friamente, seja honesto com você mesmo. Coloque no papel aquilo que mais te angustia. Coloque no papel aquilo que você tem hoje. E apresente ao Senhor, para que você possa verdadeiramente sair do lamaçal do pecado, do lamaçal da morte, do juízo, porque Deus quer trazer luz para a tua vida. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra, que você possa verdadeiramente ter esse ato consciente, que você necessita do Senhor, para que aquilo que está desorganizado comece a tomar forma e você comece a ver a boa mão do Senhor e a sua misericórdia sobre a sua vida. Alguns pedidos de oração chegaram aqui. A Leila Nogueira está doente, pede oração. O Euclides Toledo, a Aline Kimoto, a Aline Manuel e tantos outros que não puderam entrar em contato conosco, mas ontem eu fiz a oração final e muitos pedidos de oração. E talvez hoje que você está no online esteja precisando desse momento e dessa reflexão, que você possa guardar no seu coração essa palavra. Vamos orar? Pai querido, a tua bondade certamente nos seguirá e transformará, Senhor, o nosso coração. Esse coração que outrora era de pedra, e o Senhor quer trazer o nosso coração, fazer o nosso coração um coração de carne. Meu Deus, os desafios são gigantes. As metas, Senhor, são às vezes tão grandes. Mas, Senhor, assim como José teve aqueles sonhos, Senhor, não foi ao acaso, não, mas foram sonhos e revelação do Senhor para a vida dele. Que da mesma forma nós possamos ter, Senhor,
os nossos sonhos claro como a luz do dia, que verdadeiramente necessitamos do Senhor, para que nós possamos também, Senhor, trilhar um caminho vitorioso, assim como o caminho de José, sem guardar rancor, sem guardar mágoa, sem guardar, Senhor, situações em que certamente nos trazem tristeza e dor, mas nós queremos verdadeiramente que o Senhor entre em nós, faça parte, Senhor, do nosso ser, para que a gente venha ser desarmado em tudo aquilo que às vezes temos, Senhor, como preconceitos. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a todos nós, Senhor, que estamos aqui no presencial, que estão ali no online, Senhor, essas pessoas que pediram, fizeram um pedido de oração, suplicando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles, mediante a Tua vontade, que o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, Senhor, na jornada da vida. Em nome de Jesus, nos dê, Senhor, nos conceda uma semana rica, poderosa, na Tua presença e na Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, para a glória de Deus.